Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo no Longe Talks. A gente tem como hábito, né, o Longe Talks, trazer informação, trazer o que está sendo de atual, nesse todo esse estudo de processo do envelhecimento que está acontecendo, né, interpretar isso para o nosso dia a dia, porque eu costumo dizer, né, que eu estou aprendendo a envelhecer, né? Então, eu sou a maior beneficiada disso do Longe Talks. Bom, hoje a gente tem aqui duas pessoas que eu conheci semana passada semana retrasada, e fiz um convite, elas aceitaram, e eu fiquei muito feliz porque a gente quer trazer esse olhar para o Longe Talks e principalmente trazer um pouco também do que a academia está fazendo, né? O que a academia está estudando. E isso é muito importante, porque isso traz dados, né? Para que a gente aqui, que no dia, na vida cotidiana está aprendendo a envelhecer, a gente começa a entender um pouco mais, né? Bom, enfim, hoje a gente está aqui com a Camila Rocha Ferreira de Oliveira, né? E está com a Desirê Veiga. Em vez de eu fazer a apresentação por elas, eu vou pedir para que cada uma fale um pouquinho, né, da sua trajetória e depois a gente entra no projeto de vocês, tá bom? Eu sou a Camila Rocha, sou assistente social de formação, né? A minha atuação profissional, assim, na sua magnitude, é na saúde pública aqui da cidade de São Paulo, no Sistema Único de Saúde. Tem algumas especializações aí, em uma delas é saúde pública, rede de atenção em saúde. Sou mestra, né, em gerontologia e hoje estou enquanto doutoranda de gerontologia da Universidade de São Paulo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Atualmente trabalho enquanto gestora, na saúde pública, estou retornando. Isso é novo, viu, Desirê? Estou, Novidades. estou retornando aí de novo para gestão e saúde. E aqui em São Paulo, eu atuo especificamente num programa voltado a 60 a mais no Sistema Único de Saúde, tá? E aí acho que tá bom, aí é para Desirê um pouquinho. Bom, Desirê Veiga, a minha formação de base é educação física. Eu atuei durante 10 anos na parte de saúde empresarial, então foi uma base muito boa, porque entrei para a área da saúde trabalhando com essa parte empresarial, com a parte de ginástica laboral, e eu migrei para a área da saúde como profissional de educação física. Então, desde 2014, eu trabalho mais na saúde privada, né? Trabalho em operadoras de saúde. Então, minha atuação foi na medicina preventiva, e aí lá a gente atua com diversos programas, né, incluindo os programas aí para os idosos, e enfim, outros programas de crônicos também. Continuo, né, na área da saúde, hoje não dentro da medicina preventiva, mas eu continuo atendendo pacientes públicos diversos, né, mas como eu trabalho com check-up, o check-up por si já é algo que as pessoas buscam aí já pensando na questão de longevidade, né? Eu faço Uhum. check-up já pensando aí no meu futuro, então é uma coisa também preventiva, não diretamente. Também sou mestre lá pela EASH, na gerontologia, também estou no doutorado, né, atualmente lá no programa, junto aí com a Camila, ambas orientandas aí do professor Flávio Rebustini. E aí eu conversando, né, com vocês duas, no dia que a gente foi lá ver a apresentação também de um relatório, né, que fala sobre a longevidade brasileira e os dados, né, vocês me falaram sobre o trabalho de vocês, a linha que vocês estão atuando no doutorado, e eu queria aqui que vocês explicassem um pouquinho é, o, qual foi, por que vocês chegaram, né, para ir nessa linha, né, o que
chamou a atenção e o que vocês estão pesquisando e ou qual é o objetivo que vocês querem chegar com isso. O tema da nossa pesquisa, o qual foi aprovado aí pelo Itaú Viver Mais e a próprio Portal do Envelhecimento, é sobre mapeamento de rede de suporte social para pessoas idosas no Brasil, com um recorte também da comunidade LGBTQIAPN+, tá? Então, assim, rede de suporte social, acho que é importante a gente dizer, né, que é o tema que engloba aí toda a pesquisa, né, dentro de seus objetivos. É assim, rede de suporte social, a gente entende, a ciência, a literatura, que traz bastante para a gente, ele é muito importante nesse processo de envelhecimento, né? É um ponto que muitos idosos têm como fortalecimento do seu cuidado, né? E também é um preditivo aí de qualidade de vida para quem tem esse suporte. Porém, todavia, o que a gente entende, o que a gente vê na prática e também dentro da academia, que muitos idosos não têm esse suporte aí nesse processo de envelhecimento e também quando está ali em momentos que precisa desse cuidado, como, por exemplo, idosos que está perdendo sua autonomia, ou idosos que está perdendo a sua funcionalidade, ou idosos que está no momento de fragilidade. Onde está essa rede de suporte? E entendemos que essa rede de suporte, a gente não só está falando de família, né? Porque muitos não têm filhos, não casaram também. A gente tem que falar de várias formações de família e composições também. Então, a rede de suporte, ela pode ser formal, ela pode ser informal, né? Formal, quando a gente fala de uma rede de suporte formal, a gente tem são os serviços, é a saúde, é a assistência social, e informal, que é a família, os vizinhos, os amigos. E aí, quando a gente fala de rede, de suporte, não é só a rede familiar, mas é a sua rede comunitária, é a sua rede de vizinhos, é a sua rede de amizades. E quando a gente fala de amizades também, e a gente fala nesse processo de envelhecimento, amigos a gente constrói durante todo esse processo de envelhecimento. Então, aí a gente entende também que são vínculos que são construídos ao longo do tempo, né? Entendendo que essa rede de suporte ela é importante aí para a velhices, né, plurais que temos. No mestrado, a gente trabalhou com evidências de validade de uma escala que chama ERCE, que é rede, que é uma escala que fala sobre rede de suporte social para pessoas idosas. E conseguimos evidenciar essa escala. Essa escala é genuinamente brasileira, foi gestada aqui no Brasil em 2 mestrados e evidenciada em 2024, agora, quando eu defendi o mestrado, tá? Então, essa escala, a gente está utilizando para corroborar, né? Podemos dizer assim, para fazer esse levantamento dessas pessoas que não têm a rede de suporte e entender como o nosso cenário brasileiro apresentar, né? A gente conseguindo fazer esse levantamento, apresentar quais são esses idosos, né? Quem são esses idosos brasileiros que não têm rede de suporte? E a partir daí a gente verificar quais caminhos a gente pode seguir. São políticas públicas que a gente tem que fortalecer, são novas políticas que a gente tem que escrever, são serviços necessários que tem que ter, né? Então, a intenção dessa escala é a gente evidenciar esse cenário, o cenário que a gente discute e fala, mas de fato a gente não tem dados suficientes para falar sobre ele. E aí, nessa pesquisa, junto com o Itaú Viver Mais e o Portal do Envelhecimento,
Ah, o nosso intuito também é de fazer um recorte, tá? Qual recorte seria esse? As comunidades diversas, e que uma delas é a comunidade LGBTQIP+. Por quê? Essa escala ela foi evidenciada para pessoas idosas, tá? E aplicada em pessoas idosas. Porém, a gente está querendo pesquisar a comunidade LGBTQIA+, para entender se essa escala também traduz esta população. E aí, Desirê, ajuda aqui para a gente complementar, falar um pouquinho sobre a questão das evidências, né? O quanto Sim. que é importante a questão das evidências quando a gente fala sobre uma escala e quando a gente está dentro de um país tão diversificado como é o Brasil. Eu acho que isso que a Camila trouxe vai de encontro com a segunda pergunta, né, que a Eliane fez, que é como que a gente chegou nisso, né, e o porquê, né, dessa escolha, enfim. Primeiro, eu acho que é importante a gente explicar, né, a escala, o que que é, né? A escala é um questionário, né, é um questionário que atualmente a gente responde diversos questionários, principalmente hoje com a internet. Qualquer coisa que você vai fazer tem um questionário ali. Então, essa escala, na verdade, ela é um questionário onde a gente vai fazer o levantamento desses dados, desse perfil. E o que, que é importante, né? Por que, que a gente tem esse cuidado e por que, que a gente escolheu um público específico? Por que, que a gente está trabalhando com a população? Porque quando a gente pega essas escalas, esses questionários, esses instrumentos, tem vários nomes, né? Eles não foram feitos especificamente para as pessoas com 60 a mais ou para públicos específicos. Então, elas são utilizadas para ajudar a diagnosticar alguma coisa, elas são utilizadas para traçar um perfil de compra, né? O que, que aquela pessoa consome. Então, quando ela é feita especificamente para aquele público, ela vai traçar e vai trazer realmente qual que é aquela realidade. Né? Se eu estou aqui no Brasil, eu tenho uma realidade. É diferente de eu pegar algo que foi feito, né, lá nos Estados Unidos, que tem uma realidade totalmente diferente da nossa. Isso se a gente pensar num público adulto e imagina numa população específica. E aí, falando, né, do Brasil, a gente vai ter as nossas cidades em cada canto. Então, a gente chegou nisso porque a gente já estuda essa questão de formato, de criação, de adaptação desses questionários, e aí dentro da gerontologia para esse processo de envelhecimento. Eu trabalho, né, com a parte da atividade física, mas essa questão, né, que a gente, para o edital e da escolha do público, eu acho que é porque é latente, né? Não tem como a gente falar que a população não está envelhecendo. E aonde estão essas pessoas, né? LGBTQIA+, que estão aí envelhecendo junto, né? Eu tenho 40 anos, então eu lembro quando eu era mais jovem, a gente não via isso de uma forma tão explícita. Hoje meu sobrinho tem 14 e para ele é muito natural, né, ter isso ali dentro do processo. Minha mãe tem 70 anos e, tipo, ela tem aí uma visão muito aberta dessas questões, mas eu sei que nem todo mundo tem esse acesso. Então, eu acho que a importância da gente entender, né? Ah, tudo bem, eu tô envelhecendo. Eu tenho ali uma rede de suporte que é formada por pessoas da minha família, né? Mas a minha família não me aceita pela minha condição, né, ou o laço afetivo que eu escolhi, né? Como que a gente vai traçar, como que a gente vai direcionar uma orientação dos profissionais mesmo para acolher esse público, né? Porque a gente não tem, isso é muito novo. Então a ideia vem disso, né? De tentar ter essa descoberta de algo que está tão evidente e que ainda não tem um olhar sobre isso, né? É interessante que você traz, assim, quando a gente fala de rede de suporte, fazer essa distinção que não é só no ciclo familiar a rede de suporte e também não é só a rede de suporte amigos, não é só também a sociedade. São Paulo é como se fosse o Brasil. A gente tem um envelhecimento muito bom em determinados bairros, né, que tem esse acesso, em outros não tem. Você imagina no Brasil, como é que está a abrangência
dessa pesquisa que vocês estão fazendo? Então, essa pesquisa, a gente soltou ontem, tá? De primeira mão aí, a gente soltou ontem, começou ontem a pesquisa com questionário, e aí a gente falou da escala, né? Que tem essa escala que foi evidenciada no Brasil. Mas para a gente poder evidenciar e saber qual é o público que estamos atendendo, você perguntou, mas como é que você vai dizer se eles estão contando mais com a família ou Se com são o vulneráveis ou não. público, ou se são vulneráveis ou não? Para a gente evidenciar uma escala, a gente precisa também entender qual é esse público, certamente. Então, a gente faz também um questionário, que a gente fala que é questionário sociodemográfico. Só esse questionário aí, ele deve ter quase 30 questões ou mais, né, Sim, Desirê? tem Mais de quase 30 60 questões. 60 e tantas. Ao total, né? 75 ao total. E aí, o que perguntamos para dentro desse questionário? Para a gente entender qual é esse cenário, a gente precisa para poder apresentar. Se eles com quem eles moram, né? Com quantas pessoas eles moram, com quem ele pode contar no momento de dificuldade, pergunta como ele se A renda, né? identifica, a renda. Então a gente traça aí vários núcleos para a gente poder também conseguir evidenciar essa ferramenta, porque uma ferramenta igual a que a gente está falando, ela consegue ser bem evidenciada como tem essa diversidade dentro, né, de uma análise, tá? Porque é uma análise psicométrica que é realizada, tá? Então, para se conseguir ter essa, de fato, essa evidência, a gente precisa que esse público seja diverso, tá? Então, como a gente fez da outra vez a escala, a gente percebeu que muitos ali, além de contar com a família, também contavam com os amigos, tá? As respostas que estavam muito ligadas aos amigos. E quando a gente está falando de uma comunidade LGBTQIA+, muitos relatos que a gente tem, né, da comunidade, é que muitos saíram muito cedo de casa e que muitos também não têm mais vínculo, quebrou-se o vínculo com os familiares, né? Por N questões, e uma delas é por conta da sua escolha ali de como se relacionar, né? E muitos falam de famílias de escolha, tá? Na comunidade. Foram as famílias que eles escolheram e que eles entendem enquanto família. Porque a gente tem um sério problema de falar que família é só aquela família que é consanguínea, né? E não é nossa realidade, que muitas pessoas elas vivem por aí e elas vivem com famílias que não é lá de sangue e vivem muito bem, obrigada, né? Então a gente tem que colocar aqui na roda e dizer que família é aquela a qual eu me reconheço, né? Não aquela que a sociedade impõe, aquela que a família impõe, aquela que o vizinho impõe. É aquela ao qual você se acha enquanto família. Então a gente já entende família por aí, né? A família é você que escolhe, né? Agora, a gente não está falando de questões jurídicas aqui, que aí a gente coloca de que é de sangue, de responsabilidade civil, não é nada disso. A gente entende que família é aquela ao qual você se reconhece, né? Tem muitos autores aí que falam muito sobre família, né? E que de décadas para cá, esse conceito de família vem se desconstruindo muito, até porque nós estamos numa sociedade que a gente tem várias composições, né, familiares, né? E quando a gente fala do público, né, LGBTQIA+, a gente tem que considerar muito isso, né? Porque eles têm uma trajetória que é preciso ser pautada e é preciso ser colocada, né? É uma trajetória de preconceitos, né? É uma trajetória que quando chega na velhice
vem mais ainda preconceitos, vem mais ainda discriminação. Então, temos que nos debruçar para a comunidade e também dar voz para essa comunidade, né? Porque não podemos colocar tudo dentro, né, de um recipiente só e dizer que isso tá bom para todos. Não é verdade? É a mesma coisa aqui, vocês duas. Eu sei que a Desirê não gosta, né, de abacaxi, mas a Eliane gosta de abacaxi. E aí eu vou falar, vocês vão ter que comer abacaxi, né? Então, a gente tem que ter o máximo cuidado quanto a isso. E eu sei que quando a gente manda as pesquisas, né? Então, o pessoal que vai assistir e tudo mais fala: Nossa, quanta É, pergunta! Que chato! Por que que você quer saber tudo isso? Eu falo para Camila assim: a minha mãe é meu piloto de teste, né? Eu uso minha família para tudo, né? Que eu vou fazer. E a minha mãe é meu piloto de teste, e ela sempre fala: Nossa, mas de novo essas perguntas. Então, é exatamente por isso que a gente tem que fazer as perguntas, porque se eu não tenho esses dados para cruzar as minhas respostas, eu não consigo traçar esse perfil. Né? E aí é. isso não vai fazer sentido. E aí também muitas pessoas pensam assim, tá, mas eu já sei que essas pessoas têm uma maior dificuldade de ter, sei lá, um suporte familiar, por exemplo, porque isso que é o senso comum, né? Mas quando a gente vai pensar assim, eu preciso desenvolver uma política pública, eu preciso desenvolver uma ação, isso entra verba, né? E para que a gente consiga isso, para que a gente entre nos meios para desenvolver, eu preciso ter os dados. Então é por isso que a gente precisa fazer as perguntas, porque do senso comum a gente às vezes acerta na pesquisa e tem coisas que são totalmente diferentes que você achava que ia ser aquele ponto e não é. Então acho que a maior questão, assim, falando de pesquisas anteriores, eu fiz uma pesquisa que foi somente para pessoas que faziam atividade física em casa com mais de 60 anos. Então a gente tentou coletar no Brasil inteiro e todo mundo falava, meu, mas isso é impossível, porque imagina, quem que vai mais de 60 anos fazer exercício físico sozinho, usando computador, usando celular? Porque ainda existe esse preconceito, né? Então, esses dados, eles são importantes por isso. Então, por mais que a gente sabe que as coisas estão mudando, a gente vê dentro né, eu dentro da área da saúde, acho que a Camila também, dos próprios profissionais, e às vezes até quando a gente fala assim, responde esse questionário de teste para mim. Aí um colega fala assim: não, mas essa pergunta aqui não tem nada a ver. Uma pessoa com essa idade não tem por que ficar respondendo, né? Por que ela vai responder sobre o gênero? Qual é a opção de escolha dela, né? Qual que é o laço afetivo? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso, porque quando a gente recebe uma pesquisa, a gente nunca quer responder, né? E depois que eu passei a ser a pessoa que pesquisa, a gente dá muito mais valor, até para aquela quem vem depois da consulta lá, que é padrão, né? A gente valoriza muito mais, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga esse mapeamento que você falou, gente. Qual que é o cenário que a gente tem, né? E eu acho importante, justamente quando vocês colocam isso, para a gente desconstruir um pouco, né, a ideia que a pesquisa ela só vai ser utilizada pelos cientistas, pelos pesquisadores, e não é Sim, isso. A pesquisa, no dia que eu fui lá, eu não sou uma especialista, nenhuma pesquisadora, eu só sou estudiosa da área da longevidade, né? E no dia que eu fui lá e vi os resultados, a gente começa a entender o que está ao nosso redor em termos de envelhecimento. E eu fico aqui pensando, ai, nossa, aquela comunidade carente, nossa, às vezes ela tem uma rede de suporte que vai dar exemplo para muitas outras. E como isso sim. a gente pode multiplicar, né? Então, acho que é um pouquinho isso. Mas, Eliane, só pegando um pouquinho esse gancho, que uma coisa que você trouxe muito importante, né? Às vezes aquele local que é mais vulnerável tem mais suporte. E isso a gente vê na realidade na saúde, tá? Pô, eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei assim em todas as regiões aqui da cidade de São Paulo. Norte, leste, oeste, centro, todas. É, E quando eu estava no centro aqui da cidade de São Paulo, trabalhando com idosos,
e que não é, o centro é uma coisa mais global, todo mundo tá lá no centro, tudo acontece lá, né? Eu senti muito falta dos vizinhos, daquele senso de comunidade, daquela proximidade, sabe? É, E quando eu estava trabalhando em periferias, onde era mais os bairros, as casas e não os prédios, era muito diferente. Nós, enquanto saúde, podia contar mais ali, né, com aqueles vizinhos, com a comunidade, ou com aquele local aquela igreja que fazia um trabalho ali na região, ou uma ONG comunitária. Isso acontece muito dentro das periferias. Já nos locais mais centrais, já é mais difícil, tá? Então, essa questão também do habitar e o de onde morar, isso também vai impactando em todo nessa relação aí também, que é bem importante. E é interessante que você traz, quando eu penso nessa rede de suporte, principalmente em comunidades, né, em locais mais vulneráveis, você vê que hoje vivem numa casa quase 4 gerações. O idoso, que a gente entendeu muito bem na Covid-19, que isso é importante, que por diversos espaços aí familiares, núcleos familiares, foi o que foi o provedor, né, da casa, tá? Só que isso não se colocam aí, né? Só entende o envelhecimento como um encargo, mas esquecem que o idoso é o que tem uma renda fixa por ter aposentadoria, né? Que muitos filhos que moravam de aluguel foram para a casa dos pais porque não tinham dinheiro e estavam dependendo da aposentadoria Sim, dos pais. E esse mesmo idoso, ele também muitas vezes é suporte para os filhos no cuidado dos seus netos. Muito, isso daí é muito comum. E que o que a gente vê é até idosos cansados de ter que cuidar dos seus netos, porque criança. Vamos falar de uma criança de 3, 4 anos, a energia que essa criança tem, gente. Aí um idoso de 70 cuidando dessa criança, né, para dar suporte para o seu neto, porque aquele ali já é bisneto, muitas vezes, poder trabalhar porque ele não tem condições de pagar uma pessoa para cuidar, né? Então, isso também é muito frequente, muito frequente. E que, assim, os lares, eles são diversos e a gente percebe que o papel da pessoa idosa, às vezes, é central. Não é visto como central, mas ele é central, se a gente for ver em vários lares. Porque ele é o que tem a renda, ele é o que tem a casa quitada, muitas vezes, ou está numa casa que já é dele por herança, alguma coisa, e que está ali, né, na organização ali daquela casa e tirando, quando sai, muitas vezes, quando sai esta pessoa que é uma idosa ou porque morre, ou porque vai para um outro local, isso dali a estrutura modifica, né, bastante. Você traz uma coisa muito legal que é assim, o suporte, ele é via de mão dupla. Então, se a gente entender isso e esses dados trouxerem isso, a gente muda um pouco a cultura de que é o idoso que precisa de suporte. Essa lógica que é imposta, né, pela É, sociedade, né? que é o idoso que precisa de suporte. Muitas sim. vezes é o idoso que dá o suporte. Bom, meninas, eu gostaria de ficar aqui conversando horas, porque eu acho que é muito rico quando a gente traz, principalmente, essa linguagem que vocês trouxeram tão simples, né? De uma pesquisa que vai ser extremamente útil e ela vai ajudar a gente nesse cenário que a gente está cada vez mais vivendo com tanta gente envelhecendo e envelhecendo bem, mas ao mesmo tempo precisando desse suporte. E é muito Isso. importante que a gente repasse isso,
Porque quando a gente tem esse número maior, com certeza a gente vai ter uma confiabilidade maior de dados, né? Com certeza. Exato. E assim, o nosso objetivo é atingir o Brasil. Então a gente precisa que saia de São Paulo e vá aí para todos os estados. Então, quem estiver nos ouvindo, e puder dar uma clicadinha lá e acessar, vai perder assim uma meia hora, um tempinho assim rápido para responder, mas vai ser muito útil aí para o desenvolvimento da pesquisa e são pessoas 60 a mais, tá? Todas as pessoas 60 a mais, não é só o público Sim, LGBTQIAPNIA+, tá? Mas todas as pessoas 60 a mais. E o público e a comunidade que a gente também está pesquisando, a gente vai conseguir identificar dentro dessa pesquisa, porque tem as perguntas que vai conseguir nos direcionar, mas assim, é muito importante que, assim, se todo mundo aqui que escutar falar para os seus vizinhos, falar para suas famílias, mãe, pai, avós, sogro e sogra, já conseguimos aí um número importante, né? filha. A gente vai divulgar essa pesquisa porque eu acho que ela é benéfica não só para a minha geração, mas para todas que estão vindo, porque nós teremos que trabalhar com esses dados para oferecer, né, e ter caminhos melhores para cuidar desse processo de envelhecimento, principalmente nesse nicho que é o suporte, e aí envolve, né, sociedade, políticas públicas, envolve tudo, né? Exatamente, Nossa, exatamente. eu fiquei encantada, meninas. A gente vai ajudar, vai estar aí no link. Obrigada. Os meus grupos também eu vou colocar, né? Porque eu acho importante, e acho importante a gente ter trazido isso, porque as pessoas passam a entender o quanto a pesquisa é importante e ela não fica só dentro da academia, ela Não. depois se reverbera para ações práticas quando pessoas estudam e trazem dados sobre aquilo, né?